Olá, paz do Senhor, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor separou para poder palestrar contigo, porque para Deus não há acaso, para Deus não há destino, para Deus é Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no teu coração. E saiba que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu já quero chegar sendo boca de Deus, que eu gosto, gente, de começar os vídeos já profetizando na sua vida. Eu quero profetizar uma semana cheia da glória, cheia da graça de Deus. Eu quero profetizar que as portas vão se abrir, que você que está enfermo vai ser curado, vai ser recebendo aí em nome de Jesus. Eu quero profetizar que todo coração duro vai ser quebrado, toda mente de pedra vai ser petrificada. Perdão, tá repreendido em nome de Jesus, vai ser quebrado, porque a palavra de Deus fala que o coração de pedra é um coração duro, é um coração desobediente, a mente também. E um coração de carne é um coração obediente. Então, que você possa ter um coração de carne em nome de Jesus e que tudo que você botar a mão, levante aí, que eu vou profetizar sobre as suas mãos. Levante as suas duas mãos aí em direção ao vídeo. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Senhor, se tu me chamaste como profeta nesta terra, eu quero profetizar sobre a vida desta mulher e deste homem, Senhor, que tudo que eles colocarem a mão a partir de hoje, abençoado será. Que qualquer lugar que eles colocarem a mão vai ser abençoado, no nome de Jesus. Amém? Então já coloque a mão sobre o seu marido, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre a sua despensa, sobre a sua geladeira. Começa a profetizar. Vamos orar? Porque a oração, ela move o coração de Deus ao meu favor e ao seu favor, e ela rasga o céu assim para que a nossa oração chegue ao trono da graça. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, entro na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, pedindo perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Senhor, vem abençoar, Senhor, cada um, Senhor, que entrar nesta live, cada um que está no canal, toma o povo, Senhor, que está na campanha, em nome de Jesus, toma cada nome que aqui está, Senhor, repreende todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, toda amizade que não provém de ti, toda a fúria do inimigo, toca na finança, toca na saúde, toca no casamento, coloca, Senhor, essa pessoa sentada em lugares que ela nunca imaginou que ela ia sentar. Senhor, eu coloco nas tuas mãos cada um, Senhor, nos dá uma live abençoada. Toma essa palavra, Senhor, que ela venha como flecha a um coração certo. Enquanto eu estiver pregando, Espírito Santo, tu vai tocando em corações. Enquanto eu estiver pregando, tu vai visitando os hospitais, vai curando os enfermos, vai curando até aquela pessoa que está com depressão e opressão na própria cama. Espírito Santo, arranca ela de lá, tira essa doença, Senhor, tira esse demônio em nome de Jesus. Dá a vitória para cada um que entrar nesta live. É o que eu te peço em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Já dê seu likezinho, que é o seu joinha. Não saia do vídeo sem dar o seu joia. Irmãos, em nome de Jesus, eu profetizo que hoje vai ter mais de 30 likes. Para honra e glória do Senhor Jesus, que é o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, aperte o sininho para você receber notificações. Tem mensagem de segunda a sábado, né? Eu coloco de segunda a sexta, e as de sábado é a minha nora que coloca, a Bianca, é ela que faz os vídeos de sábado, né? Como vocês sabem, ela tá no emprego novo, então às vezes entra, às vezes não entra, mas daqui a pouco tá tudo normalizado em nome de Jesus. Daqui a pouco também as lives ao vivo vão estar normalizadas em nome de Jesus. Gente, deixa eu me adaptar ao cargo, né? Que vocês sabem que eu era missionária, agora eu fui consagrada pastora, ainda não consegui adaptar a minha agenda, entendeu? Porque como missionária eu já trabalhava muito na obra, agora como pastora eu tô trabalhando o dobro.
Então, eu vou me organizar em nome de Jesus. Olhe para isso, porque já estão me cobrando as lives ao vivo em nome de Jesus. Já vai orando para Deus me ajudar a encaixar minha agenda para que eu consiga, em nome de Jesus, começar a fazer, voltar com as lives ao vivo, em nome de Jesus. Compartilha, em nome de Jesus, no mínimo com 3 pessoas, tá? Para que possamos chegar a 1000 membros para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Eu quero que você abra sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Lamentações 3, a partir do versículo 55. O título é Oração do Profeta. Invoquei o teu nome, Senhor. Desde a mais profunda masmorra, ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Aleluia. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha alma. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste a sua afronta. Peraí, gente, minha Bíblia tá voando. Ouviste a sua afronta, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, os lábios dos que se levantam contra mim, e os seus desígnios me são contrários todo dia. Observa-os, assentam-se e levantam-se. Eu sou a sua música. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra de suas mãos. Tu lhe darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás debaixo dos céus do Senhor. Amém? Isso é uma palavra gloriosa, meu querido e minha querida. Se encontra no livro de Lamentações 3, né? Eu quero te dizer, presta bem atenção. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe quem escreveu o livro de Lamentações? Foi Jeremias, o profeta chorão que eu falo, né? Que eu ficava triste quando as pessoas falavam que eu era igual a Jeremias. Aí, quando eu fiz teologia, eu descobri quão grande era o coração de Jeremias, entendeu? E hoje em dia, engraçado, né? Antes, parece não eram demônios usando as pessoas, só podia ser que falavam isso para mim desde que eu iniciei meu ministério, né? Eu sempre fui chorona, às vezes eu prego chorando, às vezes Deus me dá visão e revelação, eu entrego chorando, porque a glória de Deus é tão grande em mim que eu não aguento, né? Quem congrega na igreja onde eu faço parte sabe que eu choro muito no altar, e se você não estiver ligado, às vezes você fala assim, que essa pastora tá sofrendo, tá isso, tá aquilo, não. É que eu não aguento a glória de Deus. É tão grande dentro de mim que eu não aguento. Entendeu? E Jeremias era assim, né? E quando eu estudei e entendi o profeta Jeremias, as pessoas pararam de fazer essa comparação. Aí você vê como é que era o inimigo usando a boca de algumas pessoas, até de dentro da igreja mesmo, para me magoar e para me ferir. Aí eu te falo, eu fiquei com raiva da pessoa? Claro que não, ficava magoada porque eu não entendia, né? Mas hoje eu vejo assim, não era pessoa, porque Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, sim contra o principado e potestade, com as hostes malignas que atuam, né, no mundo celestial, que atua no reino espiritual, né? Então, hoje em dia eu entendo que aquelas pessoas estavam sendo influenciadas por um demônio para que eu pudesse ficar chateado, triste e magoado, e assim eu ficava, né? E eu falava, Senhor, eu não quero chorar, mas eu sempre estava chorando. Hoje em dia, meu querido e minha querida, é a glória para mim, você tá entendendo? E hoje em dia ninguém faz a comparação, porque isso não me magoa mais, porque eu aprendi com a palavra, mas eu só aprendi a partir do momento que eu fiz o meu curso de teologia. Então eu quero dizer para você o quanto é importante você estudar a palavra de Deus, que ninguém te engana na palavra de Deus. Eu ficava magoada, chateada, porque eu não entendia, você tá entendendo? Então, eu me magoava e me chateava porque eu não conhecia a palavra. Então, a partir do momento que eu comecei a conhecer, eu me orgulhava quando alguém falava, entendeu? Então, eu quero te dizer,
por isso que tem um versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Tem pregador que assim isola esse versículo. Esse versículo, ele fala somente da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade da palavra, não é a verdade que alguém te contou um segredo, que você descobriu isso, não. Não é, tá errado, é verdade. Esse versículo fala somente da verdade da palavra. Quando eu descobri quem era o profeta Jeremias, eu não me magoei mais. Você entende isso? Então, você que tem desejo, não sei nem porque eu entrei nesse assunto, de fazer um curso de teologia, faça. Quer fazer uma faculdade de teologia? Faça, irmãos, porque a minha vida mudou, sabe? Gente, que mistério é esse que eu entrei aqui, que nem eu tô entendendo. Quando eu já contei meu testemunho aqui, né? Eu sou nascida e criada dentro da presença do Senhor Jesus, mas me entrei de férias. Eu não gosto de usar a palavra me desviei, né? Me desviei. Quando eu me desviei, eu já fazia um curso de teologia. E quando eu voltei para Jesus lá na Europa, como eu já contei aqui, eu vou voltar a contar meu testemunho, tá, gente? Que eu sei que tem muita gente nova no canal. Quando eu voltei lá em Portugal para Jesus, no meu quarto sozinha, com a boca no pó, né? Voltei para o Brasil e Jesus falou assim comigo. Eu comecei a procurar uma congregação, um lugar para me vir, né? Eu lembro muito bem ainda hoje de eu estar trazendo essa memória, a igreja que eu faço parte, né? Que é a Casa de Oração Manassés. Eu fui naquela igreja, tinha visitado algumas, eu fui naquela igreja e a pastora não fazia o apelo, sabe? Para as pessoas voltarem para Jesus, aceitar Jesus. Eu já tinha ido mais de 5 vezes, eu comecei a questionar, falar com Deus, e no final do culto eu fui falar com ela, com a pastora. Na época ela era pastora, hoje em dia ela é bispa. Eu falei com ela assim: pastora Eliane, por que a senhora não faz apelo? Eu tô sedenta para voltar para Jesus. Aí ela falou assim: você já voltou para Jesus, que Jesus já me deu que você voltou. Aquela mulher não estava no quarto comigo na Europa. Você tá entendendo? Quando eu voltei para Jesus com a boca no pó, ela verdadeiramente foi usada por Deus naquele momento. Você tá entendendo? E quando eu voltei para Jesus, gente, não fiquei 3 meses na caminhada, Jesus já começou a palestrar no meu coração: volta lá e pega a espada onde você deixou. Deus estava falando para mim: pega a espada onde... A espada é o quê? A espada do conhecimento, a espada do Espírito, não é isso que Efésios fala? Eu entendi que Deus estava mandando eu voltar para onde eu parei. Onde que eu parei? Quando eu me afastei de Jesus, eu larguei um curso de teologia. E assim eu fui lá. Irmãos, eu nem voltei da onde eu parei. Eu comecei tudo de novo, entendeu? Porque havia se passado 16 anos, eu podia só eliminar matéria. Eu falei: não, eu vou voltar tudo de novo. E voltei tudo de novo, né? Então, você que tem vontade de fazer teologia aí, faça em nome de Jesus, que você vai ver. Nenhum pregador vai te enganar, gente. Ninguém vai te enganar. Você tá entendendo? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O pregador, claro que tem pregador que isola versículo e prega em cima daquilo que ele quer. Ele usa a palavra às vezes até em cima do que ele quer. Isso tá errado. Você tá entendendo? A palavra de Deus é para ser pregada do jeito que Jesus quis que fosse pregada. Você não tem que isolar versículo, não tem que fazer nada ao seu querer. É tudo do jeito que Deus quer. Você tá entendendo? Então faça, para que quando alguém começar a fazer isso, que em nome de Jesus, eu profetizo que você não vai parar no ministério assim, né? Você possa realmente, quando a pessoa começar a pregar, você saber do que aquela pessoa tá falando, e para que você possa pregar também, né? Porque presta bem, gente, hoje tem um mistério aí nesse negócio. Porque presta bem atenção. Paulo, quando ele era Saulo, ele já conhecia as escrituras. Você tá entendendo? Eles já conheciam a Torá, eles tinham que conhecer, ele já conhecia, tá? Ele corria atrás dos cristãos porque ele acreditava naquilo, você tá entendendo? Ele foi criado nas crenças, você tá entendendo? Do povo. Então, ele acreditava naquilo. Então, para ele, era uma religião nova que estava surgindo. E quando ele encontrou com Jesus, você está entendendo? No caminho, ele ficou cego, e vocês conhecem que Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, você está entendendo? Ele já conhecia a palavra, ele ali podia continuar pregando, tá entendendo? Não. Sabe o que ele fez? Ele se retirou por 3 anos para estudar mais.
para poder pregar. Aí pessoas, sabe, que não estuda, não procura saber a palavra de Deus, sobe no púlpito e prega de qualquer jeito. Gente, não é para pregar de qualquer jeito, é para você estudar a palavra de Deus. Eu sei que quem prega é o Espírito Santo, você tá entendendo? Mas você tem que conhecer pelo menos um pouco do que você está pregando, do que você está falando. Então, para você, meu querido e minha querida, que chegou diante desse vídeo, tem vontade de fazer um curso de teologia, faça. Você tá entendendo? Isso é de suma importância, porque quantos obreiros de preparado, quantos diáconos de preparado, quanto missionário despreparado, quantas pessoas despreparadas. Você tá entendendo? Mas Deus usa até a mula. Quando Deus quer falar, você tá entendendo o que eu tô falando? É uma faca de 2 gumes. Mas se você puder, em nome de Jesus, se prepara, porque até para fazer o ID tu tem que estar preparado. Como é que Deus vai te mandar as nações para pregar se você não conhece? Você tá entendendo? E é até bom, porque você vai começar a conhecer a Deus de uma maneira diferente, tá bom? Vai ter mais intimidade com Deus. Gente, quando eu fiz o meu curso de teologia, quando meu professor Isaías, o nome dele, maravilhoso, continua sendo meu professor, né, gente? Já me formei tem mais de 2 anos, mas mesmo assim, né, o professor continua no meu coração. Enfim, né? Ele falava assim que a gente nunca sabe tudo, realmente a gente nunca sabe, quem sabe é Deus, né, irmãos? Mas a gente tem que estar preparado. Você tá entendendo? Deus chamou eu e você para nos preparar para fazer o ID. Não vai fazer o ID de qualquer jeito, tá? Você, quando vai fazer uma comida, você não faz a sua comida de qualquer jeito. Você entra na internet, segue a receita direitinho. Com Deus também é assim. Sabe? A gente tem que fazer tudo direitinho, porque tem muitas pessoas no campo missionário despreparado. Muitas pessoas, irmãos, que não sabem nem expulsar um demônio. Sabe? Quando Deus deu autoridade para mim e para você expulsar demônio e colocar a mão sobre os enfermos. Você tá entendendo? Então, aprenda mais de Deus. Se você pode, se a tua igreja tem essa possibilidade, entendeu? Se não tem, procura um colégio que tenha, uma faculdade que tenha, ou uma igreja que tenha. Mais fácil, em nome de Jesus. Se prepara para o seu ministério, porque Deus não vai mandar ninguém despreparado para o campo de batalha. O soldado, quando ele se alista, você tá entendendo? Ele tem que passar aquele período em regime de aprendizado, que geralmente quando você se alista são 3 meses antes da sua formatura. Então, ele tem que aprender antes de ir para o campo de batalha, aprender a atirar, aprender a se defender e aprender a atacar. E assim é na nossa vida também, espiritual, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a poderosa palavra de Deus, gente. Vou entrar na pregação agora, em nome de Jesus, né? Se Deus tocou no meu coração, é porque alguém estava precisando ouvir isso, né? Em nome de Jesus. Vamos lá? Aí, ó, o versículo 57 fala assim. Vou tentar explanar versículo por versículo em nome de Jesus. Não era essa a minha intenção, mas vamos lá. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste não temas. Aqui o profeta está falando do povo de Israel, né? O povo de Israel invocando o nome do Senhor, porque a gente, quando invoca o nome do Senhor, muitas das vezes Deus não atende de pronto, sabe, irmãos? Porque nós estamos vivendo o tempo do iFood, o tempo que a gente quer tudo na hora, é tudo que a gente quer na hora, a gente quer, porque você pede um lanche, o lanche chega em minutos, às vezes chega nem em meia hora, você tá entendendo? E às vezes nós temos que esperar o tempo de Deus, e no tempo de Deus, que é o tempo da promessa, o tempo da espera, muitas das vezes a gente quer desistir, a gente quer se desesperar, e é nesse tempo que Deus está falando, não temas. Porque olha que agradável é você receber um não temas do Senhor. Quando você está prestes a parar, quando você acha que não vai conseguir, Deus fala. Quando você está com medo, Deus fala, não temas. Não temas, Deus hoje está dizendo para alguém, não tema na tua angústia, não tema aí nesse processo que você está passando, não temas diante desse laudo, não temas diante do câncer, diante do tumor, diante da AIDS, não temas, porque o Senhor é o teu refúgio, você tá entendendo? O Senhor é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro na angústia e na tribulação, então não temas.
No versículo 58 fala assim, ó, pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Tá falando aqui que Deus é aquele que pleiteia, Deus é aquele que vai na frente da justiça, Ele é aquele que vai na frente da batalha. Quando Deus entra na batalha, querido e querido, ó, você pode pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu batalha. O povo de Israel perdia a batalha quando não botava Deus na frente, quando não orava antes de ir, quando não estava firme na presença do Senhor, quando estava adorando a outros deuses, sabe? Porque Deus também levanta inimigos para nos testar, levanta inimigos contra nós quando também estamos em desobediência. Mas esse versículo está falando que Deus é o dono da balança, o meu favor e o seu favor. E eu continuo te dizendo, não temas. Aí o 29 fala assim, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Aqui, ai Jesus, o profeta Jeremias está falando sobre, ó, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Ele está falando sobre injustiça, tá? Que fizeram e está pedindo para Deus julgar a causa dele. Talvez você tenha sido injustiçado, talvez falaram sobre você, talvez jogaram o seu nome na rodinha, sabe, gente? Terrível é. Gente, tem tanta gente ruim, né? Porque tem as pessoas ruins, com caráter ruim, e tem aquelas pessoas que são usadas por Satanás, e tem aquelas pessoas que usam Satanás, né, gente? Porque eu costumo falar que tem pessoas que são realmente, que estão nas trevas, são usadas pelo demônio, e tem aquelas pessoas que são de índole ruim, caráter ruim, que elas que usam o demônio, só pode ser. Você tá entendendo? São pessoas que às vezes nem o diabo que tá usando, é a própria pessoa que tá fazendo por maldade. E aqui o profeta tá falando sobre injustiça. Então eu quero te dizer, meu querido e minha querida, você que foi injustiçado, você que tá com uma causa aí, que falaram contra você, colocaram o teu nome na roda, levantaram uma mentira, um falso. Gente, tem uma parábola que fala sobre a mentira e sobre a verdade, né? A mentira estava no poço tomando banho, aí a verdade chega. E quando a verdade chega, a mentira fala, entra, a água tá quentinha, entra, começa a insistir. Aí a verdade, né, acredita na mentira, despe da sua roupa e entra para tomar banho. Quando ela tá ali bem distraída, né, bem calma, sabe o que a mentira faz? Levanta, veste as roupas da verdade e sai. Aí a verdade fica desesperada porque a mentira tá com a roupa dela. Todo mundo conhecia a verdade, sabia que a verdade falava a verdade, que a verdade era íntegra, mas a verdade estava passeando, mas não era verdade, era mentira com roupa da verdade. Então era mentira que estava sendo falada e as pessoas estavam acreditando com a verdade. Aí a verdade toma coragem e sai do poço, e quando ela sai do poço, ela sai nua. Você tá entendendo? E todo mundo se escandaliza, porque a verdade, quando ela vem nua e crua, e muitas das vezes as pessoas não aceitam a verdade do jeito que elas são. Amém? Aí o versículo 60 fala, viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste a sua afronta, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Aqui está falando de pessoas que fazem vingança contra outra pessoa, fazem afronta contra outra pessoa, fazem panelinha contra outra pessoa. Em outras palavras, ligam, botam seu nome nas redes sociais, jogam indireta nas redes sociais, sabe? Aquelas pessoas que fazem de tudo para você, de certa passar errada, de certo passar errado. Aquela pessoa que fala por você. Sabe quando alguém fala assim, fulano falou de você? E falaram isso de você, sabe? Acalma o seu coração, porque Deus é o dono da vingança. A palavra de Deus fala que eu e você não devemos nos vingar, não devemos nos preocupar, porque Ele é o dono da vingança, gente. Esse Deus é tão Deus, gente, tão Deus, que esses dias eu vi um movimento que Deus fez para botar uma situação no lugar, para corrigir uma pessoa, que eu fiquei assim. Porque, gente, Deus quando quer, Ele corrige, não precisa eu e você, pode cair no esquecimento meu e seu, mas de Deus não cai. Você tá entendendo? Então acalma o seu coração, continuo dizendo, não sou eu que estou dizendo, o Senhor está te dizendo, porque Ele está me usando para te dizer, não temas. E aqui fala, os lábios dos que levantam contra mim os seus desígnios me são
contrários todos os dias. Observa-os e assentarem-se e levantarem-se. Eu sou a sua música, que está falando da língua felina, aquela língua que fala de você. Gente, hoje Deus está falando de pessoas que realmente pegam uma pessoa, eu costumo, como o mundo fala, né? Pegou para Cristo, né? Pegou para crucificar, pegou para falar mal. Você tá entendendo? Porque presta atenção, tem pessoas que às vezes ela quer o seu lugar, ou ela quer chegar onde você chegou e ela não consegue. Então ela começa a fazer pequenas bombinhas. Ela começa a minar as relações à sua volta, falar contra você, sabe? Às vezes ela chega para um amigo seu e fala de você. Ah, mas como é que ela vai falar de mim para o meu amigo? Meu amigo vai me defender. Sim, mas ela fala em tom de bondade. Você entende? A pessoa, quando ela quer te prejudicar, ela não fala em tom assim que, fulano é ruim, fulano falou isso, fulano fez isso. Não. Ela faz mansamente, com calma, para a pessoa que deu o ouvido, parou para ouvir aquilo, dê até razão para ela. Como eu falei, a parábola mais acima, sabe? É a mentira que se veste com a roupa da verdade e as pessoas acabam aceitando porque ela tá com a roupa da verdade, mas é um falso, é uma mentira. Você tá entendendo? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Cuidado com quando a gente vê, porque Deus não deixa ninguém vendido. Ele mostra quando tem alguém falando de nós, falando, né, ao nosso respeito. Ele fala através de sonho, através da Bíblia, através dos vasos. Ele fala com você. Ele não deixa você vendido. Você só fica vendido se você quiser. Se você não tiver na fenda da rocha. Se você, gente, porque se você não tiver com a intimidade com Deus, como é que Deus vai falar com você que tem alguém fazendo um levante contra você? Você nem vai perceber que o levante se levantou. Por quê? Porque você não está na fenda da rocha, não está na presença, mas quando você está alicerçado na presença do Senhor, você já começa a sentir alguma coisa assim, aí você fala assim, ai, tô sentindo alguma coisa no ar, ai, tô com pressentimento. Gente, você não está sentindo nada no ar e nem é pressentimento, é o Espírito Santo que está falando com você e você não está sabendo identificar. Você tá entendendo? Então para com esse negócio, tô com pressentimento, ai, alguma coisa tá me avisando, não. É o Espírito Santo tá palestrando com você, mas se o ouvido tá fechado, você não consegue ouvir, entender o que o Espírito Santo tá falando. Eu falei esses dias da subida do monte que eu estava subindo com os jovens, né? E que Deus usou um seuzinho na descida do monte para falar que estava perigoso. Eu vi aquilo ali como um sinal. Eu vi aquele homem como um anjo de Deus. Podia ser um homem, podia, mas podia ser um anjo, sabe? Que se teofenou e estava ali em forma de homem para falar comigo. Você tá entendendo? E eu entender que não era para me subir naquele momento com os jovens. Então, por quê? Porque os meus ouvidos estavam abertos e eu pude entender. Você tá entendendo? Eu pude entender isso. Então, o que eu quero te dizer é que você tem que aprender a escutar Deus. Se você não escutar Deus, como é que você vai entender quando Deus está te avisando que estão falando de você, que tem uma fofoca, que tem um levante? Como é que Deus vai te mostrar em sonho? Você tá entendendo? Se você não tá entendendo a voz de Deus. Primeiro, eu costumo falar que você tem que ouvir, entender para obedecer. Isso é uma coisa tão séria, o ouvir, entender e obedecer, que aconteceu algo, eu tô dando esse exemplo direto lá na igreja, que aconteceu algo que eu falei assim para 2 presbíteros que estavam no altar. Eu falei assim, olha, você vai orar e depois você vai passar para ele vai orar também. Depois você vai retornar o microfone para ele que ele dê andamento ao culto até que eu suba ao púlpito, porque eu estava resolvendo algumas coisas dentro da igreja. Aí ele orou, ok, passou para o outro, orou, mas não passou de volta para o outro. Você tá entendendo? Como eu falei. Aí presta atenção como é que é as coisas. Aí eu subi o altar e falei assim, por que você não passou o microfone para o outro, como eu falei? Ele virou e falou assim, pastora, me perdoe, eu não entendi. Então, olha só, ele ouviu, mas não entendeu. Se ele não entendeu, ele não obedeceu o que eu falei. Porque ele não entendeu, assim é com Deus. Mas eu também entendi naquele exato momento que
a palavra de Deus fala que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Que havia um propósito para o microfone ter ficado com ele. Então havia uma permissão de Deus, não era o meu querer, era o querer de Deus. Então dessa situação eu tirei duas histórias. Eu tirei o ouvir, entender e obedecer, e também tirei a lição de quem manda é Deus e não eu. Entendeu o que eu tô falando? Então, meu querido e minha querida, então se tem alguém falando de você, alguém te afrontando, alguém falando algo, você tá entendendo? Que feriu teu coração, feriu a tua alma, calma o teu coração. Deus é o dono da justiça, é Ele que sabe, é Ele que vai lá e vai pegar os malfeitores. Porque a palavra nesse versículo fala que Deus é o dono da justiça. E Deus já começa falando lá em cima do versículo, é não temas. Então é não temer. Não temer diante da adversidade, não temer diante da afronta, é não temer diante do tititi, diante da fofoca, diante daquele que fala mal de você, é não temer, não temas, porque sabe o que Deus pega? A palavra de Deus fala, gente, que fofoqueiro não vai herdar o céu. Mentiroso não vai herdar o céu. Então, se você quer subir, se você quer morar no céu, você não pode levantar falso contra teu irmão, não pode levantar calúnia contra teu irmão, você tá entendendo? Você tem que amar. Porque se você não ama o seu irmão que tá ali do teu lado, lado a lado, como é que você vai amar Deus? Se o teu irmão você tá vendo e você não consegue amar, como é que você vai amar Deus que você não tá vendo? Você tá entendendo? Para você subir, eu vou te dar um exemplo, você tem que me amar. Você tá entendendo? E eu tenho que te amar. Entendeu? Porque nós temos que ser semelhante a Deus. Nós temos que Jesus fala assim, que a gente tem que andar do jeito que ele andou, ser como ele foi. Ele amava todos, ele não fazia exceção de pessoas. Você vê que ele curava mendigo, leproso. Gente, naquela época ninguém chegava perto de leproso. Você tá entendendo? E ele chegou perto de leproso, curou leproso. Ninguém chegava perto de morto, perto de defunto. Tocar esquife não podia. Ele tocou no esquife e ainda mandou o menino levantar. Você tá entendendo? Jesus foi revolucionário. As mulheres não tinham voz. Jesus deu voz para as mulheres, sabe? Então eu quero te falar, meu querido e minha querida, acalma o seu coração. Quem está falando de você, Deus vai tratar com ele tete a tete. Deus é o dono da vingança, ele é o dono da balança, tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para você, que Deus vai fazer justiça onde você achou que foi injustiçado, onde você achou que falaram de você, se foi no teu trabalho, na tua igreja, dentro da tua própria casa, no seio da sua família, porque familiar também fala, casa também fala, igreja fala, ou como a igreja fala, você tá entendendo? Rodinha de amigo fala, sempre Satanás vai usar a boca de alguém. Satanás não vai usar a boca de alguém que você não conhece. Porque alguém que você não conhece, um vizinho que se mudou hoje, vamos supor, e você não conhece aquele vizinho, e fala assim, você é feio, você é isso, você é aquilo, você vai falar assim, tô nem aí pra você, não sei quem é você. Não, Satanás vai usar quem você mais ama para te ferir, te maltratar, te perseguir, te magoar. E você tem que entender que não é contra a carne que você está lutando, é contra os principados, potestades da região celestial. Então, quando você começar a ser perseguido por alguém, saiba que é Deus testando, é permissão de Deus. Comece a orar para Deus abençoar aquela pessoa. Começa a orar para Deus abençoar aquela pessoa. Começa a orar para Deus abençoar aquela pessoa. Você está entendendo que no final você vai estar amando aquela pessoa de tanto que você orou para Deus abençoar aquela pessoa. Porque preste atenção, pessoas felizes não se incomodam com outras pessoas. Então começa a orar para Deus deixar outra pessoa bem feliz para que ela possa esquecer você. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, toma essa live em Tuas mãos, obrigada por essa palavra maravilhosa. Pai amado e Pai querido, eu te entrego todos os perseguidores nas Tuas mãos, todos os inimigos nas Tuas mãos, Senhor, quebra o ar, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Senhor, nos dá vitória, Senhor, não só para mim, mas para todo o povo que está ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoada em nome de Jesus. Não saia daí sem dar o seu likezinho e compartilha no mínimo com 3 pessoas. Beijo grande e até a próxima.